Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Agonia e Êxtase do Irving Stone. Esse autor aqui, ele era bastante famoso ali nas décadas de 40, 50, 60. Por algum motivo ele deu uma sumida, né, nas livrarias aqui do Brasil. Mas ele é um autor, não vou dizer cultuado, enfim, ele é bastante conhecido lá fora, principalmente por esse tipo de livro que ele escrevia, que eram então romances baseados na biografia de grandes artistas, de grandes figuras. Então, só para vocês terem uma ideia, o livro que talvez seja o mais famoso dele é esse aqui, ó, A Vida Trágica de Van Gogh. Aqui no canal a gente já conversou sobre a biografia do Van Gogh em um outro momento, mas existe, então saibam que existe essa biografia romanceada pelo Irving Stone. Esse aqui também é um dos livros mais famosos dele, né, o Agonia e Êxtase, e aqui ele vai contar pra gente a história do Michelangelo, que aqui nessa edição que eu tenho, que é da década de 70, da editora Itatiaia, aqui a gente vai encontrar o nome dele como Miguel Ângelo. Achei bastante, sei lá, estranho, né, ler o Michelangelo como Miguel Ângelo, mas não tem problema. Ali pelo capítulo 2 ou 3 você já se acostuma. Então aqui, nesse livro que na verdade foi dividido em 2 volumes, provavelmente pelo custo da época, né? Acho que hoje em dia você faz tranquilamente um livro de 700 páginas, né? Se fosse um volume só, esse livro teria 700 páginas. Acho que hoje em dia seria bem mais tranquilo para uma editora publicar um livro desse tamanho. Mas naquela época, então, era bastante comum a gente ter os livros em 2 volumes. Tinha E o Vento Levou em 2 volumes, tinha até o It, né, do Stephen King em 2 volumes também. Eu cheguei a comentar com vocês sobre isso naquele vídeo. Bom, gente, mas o que acontece é o seguinte, já deve ter, sei lá, uns 2 anos que eu fiz aqui no canal um vídeo sobre o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição também. Naquele vídeo, dentre várias digressões que eu fiz, né, eu comentei com vocês que tinha um filme do Charlton Heston, que eu não conseguia lembrar o nome de jeito nenhum, e que era um filme em que ele fazia o papel de Michelangelo e tudo mais. E vários de vocês, né, muito obrigada, viu, gente, colocaram pra mim nos comentários o título daquele livro, Agonia e Êxtase. Então, no fim daquele ano, eu consegui encontrar pela internet mesmo o filme, a gente assistiu, é um filme maravilhoso. A primeira vez que eu vi aquele filme tinha sido no canal TCM, né, que hoje em dia passa filmes dos anos 80, enfim, uma pena, né? Mas uns 10 anos atrás, mais ou menos, aquele canal era excelente, só passava filmes clássicos, eu tinha visto aquele filme e ficado assim, sei lá, apaixonada por aquela história. Não sabia que aquele filme tinha sido baseado no livro, assistindo, né, no final do ano passado, lendo os créditos e tudo mais, eu descobri que existia esse livro do Irving Stone e cacei esse livro aqui loucamente pela estante virtual até achar uma edição que estivesse assim passável, viu, gente? Porque eu vou mostrar aqui pra vocês. A casa do dono desses livros deve ter tido algum problema de umidade, porque olha só, todas as páginas estão com essa mancha. Então, o pessoal que tem problema dos 2 volumes, então o pessoal com problema de alergia e tudo mais, precisa tomar cuidado quando comprar esse tipo de livro mais antiguinho na estante virtual. Eu tenho rinite, etc, mas não interessa. Eu queria muito ler o livro mesmo assim. Eu cheguei a procurar esse livro em inglês também, foi bem complicado de encontrar. Falei, quer saber? Vou comprar o da estante virtual mesmo. Terminei a leitura essa semana. Essa aqui foi uma daquelas leituras que eu li bem pausadamente. Já deve ter uns 3 ou 4 meses que eu estava lendo esses livros, porque eu queria realmente degustar, né, o Agonia e Êxtase, e o livro é maravilhoso, gente. Então assim, pra quem conhece o filme, lá a gente fica sabendo somente o período da vida do Michelangelo em que ele pintou a Capela Sistina. Só que isso aqui, gente, tá assim, ó, no 2º volume e deve durar, sei lá, umas 100 páginas só. Então a vida do Michelangelo é muito rica. Ele viveu quase 90 anos, ou passou um pouquinho dos 90, agora eu já não me lembro, mas assim, foi uma vida longuíssima e ele fez um zilhão de coisas. E o que mais me interessa ali naquele filme e no livro também foi aquela relação de pai e filho que ele teve com o Papa Júlio II, que chega a ser uma relação até bastante engraçadinha, enfim, é muito bacana de acompanhar no filme, no livro também, então recomendo fortemente aqui pra vocês também passarem por essa experiência, mesmo porque foi a partir desse filme que eu descobri que os papas podiam fazer alguma coisa além de ficar lá no Vaticano, ou enfim, viajando o mundo afora e, sei lá, fazendo aquilo que o Papa faz e a gente, né, vê no jornal. Nessa época aqui do Michelangelo existiam muitas guerras, né? Isso aqui a gente tá falando do século XV. Então até mesmo dentre aquilo que hoje em dia a gente conhece como cidades italianas, né? Florença, Roma, viviam brigando. A gente tem também ali a França, né? Os reis da França que num dado momento também resolvem tomar Florença. Então assim, 1000 guerras aconteceram durante a vida do Michelangelo e esse papa era um papa muito atuante na guerra.
ele comandava batalhões, então para mim era uma coisa bem nova ver um papa dessa forma. Então o pano de fundo histórico desse livro é muito interessante. A gente vai ter ali todo o período, né, quando o Michelangelo tem ali seus 12, 14 anos e começa realmente a se interessar por esculturas e tudo mais. Quem manda ali em Florença são os Médicis, né, aliás Medici, né, mas antes dos Medici a gente tinha os Borgias, né, e os Borgias foram assim, foram bastante polêmicos, digamos, enquanto os Medici eles eram muito mais ligados à arte e tudo mais, então eles foram grandes padrinhos do Michelangelo. Ele viveu praticamente como um filho adotivo ali naquela família, e boa parte de sua obra ali, principalmente no início da carreira, foi feita para o Jardim dos Medici, né, os túmulos deles, etc. E uma coisa muito interessante aqui nesse livro, no primeiro volume ainda, ele era bem jovenzinho, é que quando ele começa realmente a se tornar aquele grande perfeccionista na sua obra e tudo mais, ele resolve que ele precisa estudar anatomia para poder fazer, né, o corpo, esculpir, né, o corpo humano como deveria ser feito. Então ele acaba entrando na surdina ali, nos necrotérios, fazendo algumas dissecações por conta. Então assim, não sei até que ponto isso realmente aconteceu na vida de Michelangelo, apesar de que o autor no fim do livro aqui escreve um pós-fácil e vai contar pra gente que tudo que ele romanceia aqui foram dados que ele passou anos e anos estudando sobre a vida do Michelangelo. Então assim, no meio da noite o menino saía, se ele tinha, sei lá, 16, 17 anos, ele saía, ia para os cemitérios ali e abria os corpos dos indigentes e coisas do tipo. Fazia desenhos que eram macabros, então assim, às vezes ele estava lá no estúdio dele fazendo aqueles desenhos do corpo humano aberto e chegava alguém, ele tinha que esconder. E foi assim então que ele adquiriu a habilidade dele, né, de desenhar perfeitamente ali os músculos humanos e esculpi-los também. Outra coisa que eu gostei muito de conhecer aqui nesse livro foi sobre a rivalidade entre Michelangelo e Leonardo da Vinci. Gente, é muito divertido. Leonardo da Vinci era um cara considerado muito bonito, de uma família muito boa, então ele andava muito bem vestido sempre, enquanto Michelangelo estava sempre, né, coberto pela poeira das esculturas que ele fazia, sempre em frangalhos. Então assim, uma coisa que o autor vai deixar claro aqui pra gente é que o da Vinci não tinha lá muito talento para fazer esculturas. Ele era muito talentoso em diversas outras áreas, menos na escultura. Então ele desmerecia, né? Dizia que o trabalho de um escultor é praticamente o trabalho de um pedreiro. Então ele desmerecia pra caramba o Michelangelo. Toda oportunidade que Michelangelo tinha também de diminuir o Leonardo, ele aproveitava. Sei que os dois passaram boa parte da vida brigando um com o outro, até que um dia, segundo o autor do livro, Michelangelo vai até o estúdio do Leonardo da Vinci, pede desculpas, e assim, não vamos dizer que os dois passam a ser grandes amigos, mas eles passam a se tolerar e a prestigiar a obra um do outro também. Então esse livro aqui só aumentou a minha vontade de ler aquela biografia do Leonardo da Vinci, então provavelmente aí muito em breve lerei esse livro e farei vídeo aqui no canal também. E continuando então, no segundo volume a gente conhece a história toda, né, do Michelangelo sendo contratado pelo Papa Júlio II para fazer o seu túmulo primeiro e depois para pintar a Capela Sistina. É muito engraçado também a forma como eles vão descrever a Capela Sistina antes de ser o que a gente conhece hoje em dia, né? Porque se você for parar para pensar, a Capela Sistina é como se fosse um galpão, ela é muito simples, arquitetonicamente falando. Então foi o próprio Michelangelo que fez todas as melhorias arquitetônicas da Capela Sistina, enfim, né, passou anos e anos da sua vida pintando aquele teto, demorou pra caramba pra deixar tudo nos mínimos detalhes, mas o Papa Júlio II, antes de morrer, realmente vai até lá, fica muito feliz com o resultado, enfim, a relação entre os dois é muito legal mesmo, eu recomendo demais o filme pra vocês. E depois disso, eu não vou mentir pra vocês, né? O meu interesse pelo livro caiu um pouco. Faltava, assim, mais ou menos um pouco mais da metade pra eu terminar a leitura. E a gente começa a ler muitos detalhes sobre a vida amorosa dele. Existe uma questão que não é exatamente tratada aqui no livro, mas quem conhece, assim, por cima a vida do Michelangelo, quem já viu documentários, etc., é sabido que ele provavelmente era homossexual assumido, tanto é que assim, existe uma declaração dele que é utilizada aqui no livro do Irving Stone também, e que ele vai dizer que ele só esculpe corpos masculinos porque para ele o corpo do homem é o corpo perfeito. E ali quando ele já tem lá seus 60 e poucos anos, ele vai ter um ajudante chamado Tomás, que todo mundo desconfiava que era seu amante, na verdade. Aqui no livro, pelo menos, o Tomás é retratado como um filho adotivo dele também. Então assim, pelo menos aqui no romance biográfico a gente vai ter uns panos quentes jogados aí sobre essa fase da vida do Michelangelo, digamos assim. Ele teve algumas paixões também
por mulheres, né? Então tem a Contessina, que era uma das meninas dos Medici, uma moça também muito ligada a artes e tudo mais, que ajudou muito Michelangelo. Mas pelo menos aqui no livro, essa foi uma paixão platônica durante boa parte da vida. No fim da vida ele conhece uma viúva também, por quem ele vai se apaixonar platonicamente mais uma vez. A gente fica sabendo que Michelangelo, além de pintor, escultor, na verdade ele achava que ele era somente um escultor. Só que para poder fazer as esculturas, para que ele começasse seus trabalhos, ele tinha sempre que entregar alguns esboços, né, alguns desenhos. E esses desenhos eram maravilhosos, então assim, quem vai insistir para que ele se torne um pintor também é o Papa Júlio II, né? Não é à toa que ele vai confiar o teto da Capela Sistina ao Michelangelo. Mas ele também é considerado arquiteto e também um poeta. Ele escrevia muitos sonetos de amor, principalmente. E ele foi um cara que teve uma vida muito boa, ele ganhou muito dinheiro, mas ele ajudava muito a família. Ele tinha um pai que meio que explorava o filho, digamos assim, então todo o dinheiro que o menino fazia, o pai pegava e distribuía como ele bem entendia. Então ele fazia melhorias na própria casa, ajudava os demais filhos. Então assim, era um dinheiro que ia para a família dele, muito pouca coisa ficava para si. Levou trocentos calotes de grandes famílias também. Então assim, eu já tinha ouvido dizer também que Michelangelo tinha sido o primeiro grande artista milionário em vida, né? Então aqui no livro pelo menos a gente não fica sabendo exatamente isso. A vida financeira dele não era tão perfeita assim, mas ele viveu uma boa vida, fez um zilhão de coisas, inclusive construiu uma estrada, porque tem um momento aqui no livro também em que um outro papa... Gente, durante a vida do Michelangelo tiveram, sei lá, uns 40 papas. Sem brincadeira, toda hora morria um papa ali, mas enfim. Tem um papa X ali, quando ele já tinha, sei lá, entre 40 e 50 anos, que vai teimar com ele que o mármore que ele quer para a escultura que ele está encomendando não pode ser Carrara, tem que ser de uma outra cidade. Santa Pedra, uma coisa assim, que fica um pouquinho para lá de Carrara. Só que aí qual é o problema? Dessa outra cidade não existia uma estrada que a ligasse a Roma. O que Michelangelo faz? Ele não vai lá e cria a tal da estrada, então ele constrói a estrada. Ele não vai só arquitetar essa estrada, não, ele vai até lá, vai botar a mão na massa. Então o cara era sensacional, viu? Vou falar pra vocês. Um dos meus artistas preferidos, eu tenho na minha coleção, antes que vocês me perguntem, aquela biografia que saiu pela Cosac Naif. Se eu não me engano, foi o último livro publicado por essa editora, né, uma biografia mesmo, né, do Michelangelo. Mais pra frente pretendo ler e fazer vídeo aqui no canal. Mas por enquanto, fiquei bem feliz e satisfeita com essa biografia romanceada, gostei demais desse livro. São livros que estão esgotados, mas eu acredito que você vai encontrar aí em bibliotecas ou mesmo em sebos, como foi o meu caso. E dê uma olhadinha também na biblioteca pessoal do seu pai, da sua avó, viu? Esse livro era realmente muito famoso na época dele, viu? Então é isso, gente, fica a dica pra vocês de um senhor livrão. Quem sabe mais pra frente aí a gente não tem uma reedição dos livros do Irving Stone. Eu fiquei bastante interessada em ler essa biografia romanceada do Van Gogh também. Quem sabe mais pra frente eu não volte aqui conversando com vocês sobre esse livro também. Então é isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.